Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Apocalipse 2, 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome, que não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Da mesma forma como a maioria das cartas que encontramos às 7 igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, a igreja de Pérgamo está dividida entre palavras exortativas e palavras de encorajamento. Jesus fala com essa igreja acerca dos erros e acerca dos seus acertos. Pérgamo era uma cidade de destaque no Império Romano, ficava a 88 quilômetros aproximadamente de Esmirna, foi a capital da Ásia Menor durante muito tempo. Pérgamo era uma cidade que possuía um centro médico inigualável, centro médico que foi erigido sob a adoração ao deus Esculápio, do panteão grego, responsável pela cura dos enfermos. É aquele símbolo da serpente que nós encontramos até hoje nos símbolos da medicina. A serpente era Esculápio na cultura grega. A igreja de Pérgamo tinha que lidar com o culto ao imperador e tinha que lidar com um altar de 33 a 35 metros quadrados que era erigido em sua cidade em homenagem à vitória dos deuses, Zeus e os demais deuses do panteão grego que haviam tido vitória sobre os grandes gigantes na guerra celestial, isso dentro da religiosidade romana, greco-romana. Pérgamo foi uma igreja que teve em seu meio pessoas que eram fiéis, que foram martirizadas e que nominalmente são citadas aqui como o caso de Antipas. Era uma igreja que possuía amor pelo nome de Cristo e que tinha um comprometimento com a verdade. No entanto, ela também possuía em seu relacionamento pessoal, em sua história, a mancha do sincretismo religioso, a mancha de não serem completamente apologetas e fiéis à doutrina que defendiam. Isso trouxe para essa igreja a severa repreensão de Jesus. O trono de Satanás é uma referência ao culto ao imperador, uma referência à adoração a Esculápio, uma referência ao culto prestado por meio desse altar, que era a Zeus e a todos os deuses. Mas, no entanto, a igreja estava ali. A igreja estava no centro de tudo isso, do paganismo, do culto ao império, e a igreja estava ali tendo seus mártires, caminhando e vivendo a sua trajetória. Então, tendo em vista essas duas colocações, a fidelidade ao nome de Jesus, mártires que morreram pela fé, tendo, entretanto, pessoas que distorciam as verdades de Deus, como é citado aqui, a doutrina de Balaão, que consistia basicamente em fazer o povo de Deus errar o caminho, quebrar a aliança, pecar contra a doutrina bíblica,
Foi isso que Balaão ensinou a Balaque, os moabitas e os reinos vizinhos de Israel a fazerem lá em Números, a partir do capítulo 22. Justamente isso consiste a doutrina de Balaão. Nisto consiste a doutrina de Balaão, fazer com que as pessoas quebrem a aliança e cometam idolatria. Os nicolaítas, pouco se sabe sobre eles, apenas as opiniões de alguns pais da igreja, como Irineu de Lyon, que dizia que os nicolaítas eram promotores da bigamia, promoviam o pecado livre, a poligamia e assim por diante. Então vocês pensem comigo acerca de como essa igreja estava dividida entre fiéis testemunhas e entre apóstatas e hereges. Quando olhamos para esse texto, aprendemos que, como cristãos, devemos sim ser mártires, amar o nome de Cristo, ir até o fim por nosso testemunho. Todavia, não podemos nos esquecer que existe uma doutrina verdadeira, que existe uma doutrina que não pode ser misturada, não pode ser secularizada e muito menos pode ser alvo do sincretismo. Os cristãos de Pérgamo, segundo os melhores comentários, eram cristãos que estavam em meio à fidelidade a Deus e o paganismo. É como se fosse assim: Jesus Cristo é meu Senhor, no entanto, eu vou até o templo erigido à adoração a César, prestar o meu culto ao imperador, porque afinal de contas eu sou cidadão. Jesus é meu Senhor, mas eu vou até o templo de Esculápio, porque lá os melhores médicos residem e eu posso alcançar ajuda por meio daqueles servidores de Esculápio. E é isso que Cristo aqui deixa bem claro para esta igreja, dizendo: vocês não podem viver em cima do muro, vocês não podem viver nessa indecisão. Jesus se apresenta no cabeçalho da carta, dizendo: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada afiada de 2 gumes, na linguagem bíblica, representa justiça e juízo. Então essa espada, na verdade, era para começar a julgar aqueles que estavam dentro da casa de Deus e viviam nessa vida religiosa dupla. Então a primeira verdade que esse texto tem a nos ensinar é que, embora nós sejamos cristãos, amamos ao Senhor Jesus, não podemos viver esse relacionamento pela metade. Não podemos ser cristãos em um dado tempo e no outro não sermos. A segunda lição que esse texto nos ensina é que nós não podemos dividir a nossa adoração. O altar do nosso coração precisa ter apenas uma única divindade, um único Deus sendo adorado, no caso, o Deus eterno, na pessoa de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. A terceira verdade que esse texto nos ensina é que nós não podemos tolerar o ensino errado. Veja que Jesus diz: tem aí no meio de vocês os que seguem a doutrina de Balaão e aqueles que ensinam a doutrina dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Isso quer dizer que dentro da igreja haviam falsos mestres e a igreja tolerava. Nós não podemos tolerar o falso ensino. Amar as pessoas, tolerar o pecador, amar o pecador, querer restaurá-lo é uma coisa, mas tolerar o ensino errado é outra coisa. E a terceira verdade que nos ensina é que aqueles que de fato se arrependem, negam as doutrinas erradas, se levantam contra o erro, não dividem a glória de Deus e permanecem fiéis àquilo que receberam do Senhor, têm a esperança de um novo começo. Diz o último versículo que aqueles que perseverarem, que ouvirem a voz do Espírito, receberão um novo nome. Novo nome quer dizer novo começo, quer dizer recomeçar, quer dizer ir adiante, quer dizer ter uma nova história. E uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca era muito comum no contexto cultural do Império Romano, pois ela tinha 2 utilidades. Uma utilidade era, no meio de julgamento, dar a um preso condenado a prova da inocência, era dar-lhe uma pedrinha branca. Ou no contexto dos grandes eventos, onde a maioria das pessoas não podiam entrar, dava-lhes uma pedrinha branca para que com essa pedrinha eles tivessem ingresso a grandes eventos e a locais privilegiados. Essa pedrinha branca representava então o recomeço, representava então o perdão e representava então a entrada no reino de Deus. Portanto, irmãos,
Viver como a igreja de Pérgamo é viver em cima do muro. É tempo de tomarmos decisão. É tempo de olharmos para a nossa história e pensarmos conosco. Eu desejo mudança. Eu quero ir adiante. Eu quero que a minha vida mude. Eu preciso ser uma testemunha fiel. Eu não posso negociar valores e nem posso dividir a glória de Deus. Não posso aceitar o ensino errado. E eu preciso perseverar ouvindo aquilo que o Espírito fala ao meu coração por meio da Sagrada Escritura.